Os momentos finais de Adolf Hitler. As tropas soviéticas acertaram o cerco de Berlim exatamente na época em que o Hitler fez o 50º aniversário. E o Hitler soube, né, de que os russos estavam nas proximidades do bunker, porque o Hitler passou os últimos meses da guerra enfiado num bunker, tá? Numa obra de concreto que adentrava 5 ou 6 andares terra dentro, e lá ele ficou ainda até o fim comandando as operações defensivas. E sempre na expectativa de que algum exército alemão que não tivesse sido ainda, digamos, derrotado ou rendido pelos aliados, pudesse vir socorrer Berlim. Então ele tinha muita expectativa num exército do Winkler, de um general Winkler, que estava nas proximidades e que, segundo ele, podia rapidamente chegar e salvar Berlim do cerco. Todavia, isso fazia parte, digamos assim, de um cenário delirante e fantasioso do tirano. Não havia... As pessoas ao seu redor estavam perfeitamente conscientes de que a guerra estava perdida e que não havia mais nenhum tipo de possibilidade do nacionalsocialismo sobreviver. Muitos daqueles que estavam no bunker, generais e políticos, insistiam para que ele saísse de Berlim, que ele tentasse montar algum tipo de resistência na Baviera, nos Alpes bávaros. Não? Mas o Hitler disse que não, que ele ficaria ali, que ele não ficaria até o fim, tá? E que de modo nenhum ele bateria em retirada, porque ele não aceitava a ideia da rendição da Alemanha. Então estava implícito que a única solução que ele ia encontrar seria o suicídio. Não? Bom, um detalhe interessante, o Hitler, uns meses antes, uns 7 ou 8 meses antes disso aí, havia sofrido um atentado. Não no bunker, mas num refúgio que ele tinha, chamada Toca do Lobo, ficava nas florestas da Prússia, onde ele tentava dirigir as operações contra os russos, né? Especialmente contra os russos. E alguns oficiais do exército, percebendo a inutilidade da resistência, decidiram formar um complô para fazer um atentado contra a vida do Hitler. E isso foi feito. Foi um coronel da nobreza, von Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg, que levou uma pasta com explosivos para uma reunião do Estado-Maior, que estava se dando, né, nessa Wolfschanze, nessa Toca do Lobo. A bomba explodiu, matou várias pessoas, mas o Hitler conseguiu escapar relativamente ileso. Relativamente, porque a bomba de fato afetou um braço, a movimentação de um dos braços do Hitler. E o Hitler a interpretou a sua sobrevivência ao atentado como uma espécie de sinal divino de que haveria possibilidade de ganhar a guerra. Se Deus o protegeu do atentado, é porque sinalizava a possibilidade da reversão do destino da guerra. Né? Calcula-se que a sobrevivência do Hitler a esse atentado até o final provocou a morte de 450 mil soldados e civis alemães. Quer dizer que se o Hitler tivesse morrido no atentado, teria poupado a vida de quase 500 mil de alemães, né? Porque aí foi nessa etapa final que
na resistência que a massa dos soldados alemães foi mais atingida, por causa da violência da artilharia, dos bombardeios aéreos, essa coisa toda. Bom, então, o Hitler tinha sobrevivido a esse atentado e ele achava, né, da possibilidade de haver algum tipo de reversão, alguma coisa miraculosa poderia acontecer. Quando ele percebe, de fato, né, os russos começaram a bombardear os arredores do bunker, né, escutava claramente as bombas caindo, que não havia mais possibilidade de nenhum tipo de salvação. O Hitler decidiu, então, casar com a sua amante, né, uma jovem chamada Eva Braun, que tinha sido a companheira dele, e a revelia da opinião alemã, ninguém sabia dessa história. O Hitler casa, então, com a Eva Braun e ambos se matam. Né? Os nazistas, quase todos, digamos assim, o pessoal do staff mais elevado, tinha junto de si uma cápsula de cianeto, ou cianureto, que seria ácido prústico, que tem uma morte instantânea. Né? O Hitler, então, se trancou no quarto, não confiando de que o cianureto fizesse de fato efeito, atirou, né, usou a pistola, a Eva Braun tomou o veneno, ele tomou o veneno e deu um tiro. Né? E determinou que seu corpo devia ser destruído. Então, foram colocados, o casal foi levado para fora do bunker, foi cavada uma cova rasa, aproveitando a explosão de uma bomba, né? Colocaram o casal lá e jogaram vários litros de gasolina para incinerar os dois. Só que as autoridades alemãs, isso aconteceu dia 30 de abril, 10 dias depois do aniversário do Hitler. Só que as autoridades alemãs ainda demoraram, né, para avisar do suicídio. E isso também muitos dizem, né? Quantos outros centenas de soldados terminaram morrendo pela essa decisão dos oficiais alemães só anunciarem no outro dia. Eles já podiam, né, ter logo pelo rádio, né, determinado o fim das coisas, mas essa prorrogação da notícia ainda provocou mais mortes. Né? Quem é que estava lutando nessa altura lá em Berlim? Quem é que restou? Bom, a grande parte do exército alemão, a Wehrmacht, né, as grandes divisões tinham sido destruídas. Os tanques tinham sido destruídos. No final, a Alemanha, que tinha fabricado uma quantidade impressionante de tanques, milhares e milhares de tanques, estava reduzida no máximo a 200 ou 300 tanques. Os soldados tinham morrido em massa. Né? Na guerra total se calcula de 5 milhões e pouco número de mortes de alemães, soldados e civis. Então, eles tiveram que convocar as pessoas de mais idade, né, os homens que não tinham até então sido convocados, por causa da idade, homens de 45, 50, 60 anos foram chamados para as chamadas Volkssturm. Serão milícias, né? Milícias armadas, em geral de veteranos, né, que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial e que, obviamente, né, não tinham condições de participar de uma guerra terrível como aquela. Né? Além desses veteranos da Volkssturm, também foram convocados a juventude hitlerista, a Hitlerjugend, garotos de 14 até 16, 17 anos, né? Entre eles o Papa, né? O Papa Bento também foi chamado para a luta. Né?
Então, essa era a situação dos combatentes. Né? Um resto do que sobrou da verba, os veteranos, né, que entraram na Volksturm, e a garotada toda que foi para lutar pela Hitlerjugend.